Boa noite, gente. Aqui é o grupo Shrek, da disciplina de Estrutura e Dinâmica Social, da Universidade Federal do ABC. Nós vamos apresentar um seminário sobre a transformação do dinheiro em capital, tá bom? Uma obra aí do Karl Marx. Então, primeiramente, a gente vai passar ao longo da apresentação por todos esses objetivos aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor dessa obra, tá certo? Começando pela localização histórica da obra em questão. Então vamos lá. Na verdade, a gente introduziu aqui como o Capital, né? Mas esse é o primeiro livro do Capital, porque o Capital em si ele é composto por 3 livros. Esse primeiro livro é o processo de produção do capital. Ele foi, inclusive, o único livro da obra O Capital que foi publicado pelo Marx em vida. Os outros 2 livros foram finalizados e publicados pelo Engels, que também foi muito importante nessa elaboração da teoria junto com o Marx. Sim, Pode falar. e é importante a gente destacar também quão importante é para a gente, todo livro que a gente lê, a gente tem que destacar historicamente para entender por que aquele livro foi escrito. Tipo, qual que é o propósito do autor, antes de entender o que ele está falando, do porquê dele estar falando tudo aquilo que ele, por que ele teve aquela linha de pensamento dele, né? Exatamente. E o contexto em que esse livro foi escrito, isso já foi amplamente explorado aí pela professora e até pelo primeiro texto que a gente leu em aula, é uma Europa transformada pela Revolução Industrial, que ela trouxe uma divisão muito clara entre essas duas classes que são os proletários e os burgueses, que aqui no texto é chamado, o Marx chama de os capitalistas, que são os possuidores do capital, que a gente vai explorar o que é o capital, né? E essa divisão, esse novo modo de sociedade que a Revolução Industrial trouxe, ela, como a professora disse, ela empurrou muita gente, muitas pessoas desamparadas, né? E é importante destacar também que muita gente pensa que esse livro é uma obra crítica, e também é uma obra crítica ao capitalismo e ao modo de sociedade capitalista, mas, antes de tudo, ele é uma análise profunda do modo de produção capitalista. Principalmente as partes que nós lemos, ele destaca muito uma análise do modo de produção do capital e do modo de circulação do dinheiro. Sim, e tem muita gente, né, que a gente, até hoje em dia, a gente vê o tabu com Marx, né, sei lá, na internet tem meme, muita gente criticando o comunismo, as ideias dele, a gente fica muito naquele negócio de ou a pessoa acredita nele ou não acredita nele, e tipo, segundo Às vezes é algum... uma discussão vazia, né, porque Sim. é uma análise realmente. Então, segundo algumas pessoas, ele, sei lá, ele tá falando dele, tá falando não é certo, que é uma utopia, mas assim, a gente tem que entender que o Marx, ele foi como se fosse um médico, um doutor, e ele diagnosticou um problema, sem contar, tipo, independente se você concorda ou não com a solução que ele te dá para o problema, que no caso é o capitalismo, ou se você enxerga isso como um problema ou não, é pessoal, mas o que a gente não pode negar é que ele diagnostica, sei lá, ele destaca a sociedade, essa diferença, os problemas do capitalismo, né? E se você não concorda com as ideias de comunismo e tal, é outra história, mas o que ele destaca, ele tem uma leitura do capitalismo, ele foi um dos primeiros que desvendou o capitalismo, né, em si. O que era isso e qual que eram os problemas do capitalismo para a sociedade. Então, acho que todo mundo sabe, mas a importância dele na história é impressionante. Até hoje a gente vivencia coisas, tudo que você lê dele sobre, até nesse capítulo que a gente lê,
coisas que a gente pode evidenciar, que a gente vai falar mais para frente, inclusive, até hoje na sociedade. Então, é muito importante para a leitura mesmo, dessa separação que o Matheus falou. Bom, então agora a gente vai tentar compreender um pouco da origem do dinheiro, né? Por muito tempo na história, vários artefatos, objetos foram utilizados para se realizarem trocas, né? O tipo mais comum que existia era o escambo, que era a troca de um objeto por outro, né? Só que em determinado momento começaram a usar alguns intermediários, né? Sementes, moedas de prata, de ouro, né? E quando surge isso, é o que começa a se constituir propriamente o que a gente conhece como dinheiro. E o dinheiro, a gente vai ver mais profundamente ao longo da apresentação, é a primeira manifestação do capital, né? Que a gente vai explicitar um pouco mais esse conceito de dinheiro e de capital ao longo da apresentação. Dessa forma, temos duas fórmulas, dois tipos de circulação que o Marx propõe para a gente, que ele introduz, né? Que é o MDM, que é o vender para comprar, e o DMD, que é o comprar para vender. Né? E o que tem de semelhança entre esses dois é que os dois, eles têm compra e venda, né, que são representados pelas mercadorias, junto com seus comerciantes e tal. E também o Marx fala que tem 3 representantes, né? No caso, um só vende, outro só compra, e um terceiro vende e compra. Né? Então, essa é a semelhança entre eles. Né? E o que tem de diferente entre eles também, que é bom ressaltar, além de um começar com venda, outro começar com a compra, é que no segundo, o DMD, necessariamente tem que ter o refluxo do dinheiro. Né? Como assim? Por exemplo, o cara compra uma coisa e já bota ela para vender. E ele precisa fazer isso porque ele precisa reproduzir esse ciclo, porque senão, segundo Marx, o ciclo está fracassado. Né? Já no primeiro, não. Porque, por exemplo, o cara pode, sei lá, ele pode comprar, ele vende bala, por exemplo. Aí ele vai lá e vende, compra a comida dele e acaba o ciclo, né? Aí você fala, Kaique, mas ele pode fazer isso de novo. Sim, só que o Marx fala que isso é uma questão de consumo, né? Que uma questão de necessidade, assim, não precisa fazer, o outro precisa. Então, essas são as principais diferenças entre eles. Né? Além disso, se a gente observar os extremos deles, o que começa com mercadoria termina com mercadoria, e o outro começa com D, termina com D. Porém, a diferença é que no primeiro processo de circulação simples, os extremos têm diferenças qualitativas, né? Já no outro é quantitativas. Né? Se é questão de quantidade, significa que no segundo processo, geralmente tem mais do que no primeiro. Né? Aí que o Marx introduz ele fala que o segundo também a gente pode chamar de DMD linha. No caso do D linha, é o D mais um incremento, né, que é mais uma quantidade de dinheiro. E essa quantidade, esse incremento, ele chama de mais-valia, que é um conceito muito importante, né, pelo Marx. Assim, quando se fala em Marx, você fala em mais-valia, você fala em revolução, você fala em luta de classe. Né, e é aí que nasce esse conceito. Né? E a gente vai, mas como é que ele... Aí você me pergunta, né, como é que ele aparece? Então, só circulando assim, aumentando o valor? Não, a gente vai discutir isso mais para frente, né? Como é construída essa ideia de mais-valia. E é isso. Eu acho que é legal destacar que o Marx, ele descreve esse processo de circulação, o DMD, que também pode ser abreviado, né, como D para D, ele descreve como uma circulação, um processo insosso, né, que não faz muito sentido, porque você está transformando uma coisa nela mesma no final. Independente aí da quantidade, no final das contas, você está transformando uma coisa nela mesma. Então ele acha que isso é uma coisa insossa, é algo que não faz sentido. Sim, é legal complementar também, né, que se você for para pensar bem, esse processo de D para D direto, né, que só dinheiro é transformado em mais dinheiro, a gente pode evidenciar muito isso hoje em dia, né, com juros, né? Os juros praticamente é isso, você pega dinheiro e transforma em mais dinheiro, que é a principal função dos bancos, né?
Então, é uma maluquice, se você for pensar. Tipo, ganhar dinheiro só com o dinheiro, emprestando e cobrando juros em cima do próprio dinheiro. Exatamente ali. Mas aí você vê que assim, a diferença. Tem uma diferença. Você fala assim, mas os dois processos eles começam com a mesma coisa e terminam com a mesma coisa. Mas nesse caso, é uma diferença qualitativa, né? Quantitativa não tem diferença nenhuma, né? Eles são dinheiro, é dinheiro por dinheiro no final, entendeu? Então, por isso que talvez o primeiro seja mais interessante, né? Por isso que, no caso, o segundo, ele difere, ele constata, né, que é onde o dinheiro se transforma em capital. Porque nesse caso somente muda, porque no caso do MDM é aquela questão do mesmo quantum de trabalho, né? Que somente muda o valor do uso. E é por isso que é qualitativo, né? Bom, resumindo, né, aí temos o significado do capital, que junta a mais-valia, né, com a circulação e o processo de MD', que é onde surge a mais-valia também, a gente tem o capital. E aí a gente colocou uma frase, né, do livro que a gente gostou, que achou relacionado, né? Sim, é como ele... Então, é como ele termina o primeiro subcapítulo, né, que eu achei interessante essa parte de trazer, né, que é assim, abre aspas, como portador consciente desse movimento, o possuidor de dinheiro torna-se capitalista. Aqui ele introduz o conceito de capitalista no capítulo. Sua pessoa, ou melhor, seu bolso, é o ponto de partida e o ponto de retorno do dinheiro. O valor de uso nunca deve ser tratado, portanto, como meta imediata do capitalismo, tampouco o lucro isolado, mas apenas o incessante movimento do ganho, né, que eu achei uma crítica pesada, né, porque ele está dizendo que o capitalismo só está se preocupado em ganhar sempre, entendeu? Sim, que nem você falou, né, que o capitalista está preocupado com a circulação de capital, né, que a gente vai explicar, a gente vai aprofundar mais para frente, né, o que o dinheiro precisa ser para se tornar o capital, né, que, enfim, o ponto é que o capitalista, que nem o Kaique falou, só está preocupado em conseguir mais capital, e é isso, que é o principal ponto. Infinito, né? Sim. Agora, então, vamos tentar se aprofundar um pouco no conceito de mercadoria, porque a gente ouve esse conceito de MDM e DMD, né, que é dinheiro, mercadoria, dinheiro, mercadoria, mas a gente precisa entender um pouco melhor o que é a mercadoria. E também, num próximo slide, a gente vai entender de forma mais aprofundada o que é o dinheiro. Então, o que é a mercadoria? Quando a gente fala do processo de circulação simples, que é o processo predominante de MDM, a gente está falando de uma mercadoria que ela possui valores qualitativos diferentes. Então, esse é o processo em que você vende um bem para comprar um outro que seja de maior utilidade para você naquele momento, né? Então, nesse processo MDM, a gente está falando de mercadorias do dia a dia. A gente pode estar falando de um agricultor que ele vende grãos, ele vende trigo para comprar roupa, por exemplo. A gente está falando desse tipo de mercadoria, que ela pode ter um mesmo valor, só que ela se diferencia no valor para cada pessoa, que aí não é o mesmo, né? Aí varia conforme o momento de cada pessoa, conforme até mesmo países. E quando a gente fala da forma de circulação DMD, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre como acontece essa circulação, mas a gente vai ver que essa mercadoria, na verdade, é a força de trabalho. Ou seja, a gente não está falando mais de uma mercadoria física, a gente está falando de uma mercadoria que ela é o tempo, né? Então, acho que o que mais pegou, pelo menos pessoalmente para mim, quando eu estava lendo essa obra, que sempre tem uma partezinha que vai mexer com você lendo o capítulo. Assim, se somente você está inserido no mercado de trabalho, já teve alguma experiência, né, como trabalhador, essa parte, Marx define a força de trabalho como uma mercadoria mesmo, que nem o Barzão falou. E pro
o patrão, para o capitalista, você é uma mercadoria. O seu trabalho é uma mercadoria, nada mais, nada além disso. E você para refletir e, tipo, realmente, o seu trabalho é substituível na visão do capitalista. Às vezes você vai ter uma formação mais específica, que nem a professora chegou a comentar nas outras aulas, que isso demanda tempo, etc., estudo para ser reposto, mas, de qualquer forma, você vai ser substituível na visão de um capitalista, né? E eu acho que esse é o principal ponto do Marx mesmo, quando ele fala, né? E a respeito da outra forma de circulação, MDM, que o Barzão falou um pouquinho por cima, o Matheus falou um pouquinho por cima, a respeito de que ninguém vai entrar, ele fala isso no capítulo também, ninguém vai entrar em um negócio, né, se ele não vê vantagem para ele, se não tiver uma vantagem para ele, tipo, eu não vou comprar um produto se eu não ver que aquele produto vale qual o preço dele, né? Então, aquele ponto da subjetividade do valor para cada pessoa é muito importante. Então, por exemplo, para mim isso tem um valor, para você pode ter um outro valor, né? E esse é um dos principais pontos da circulação MDM, né? E inclusive a gente colocou essa citação aqui, que e o possuidor de dinheiro encontra no mercado tal mercadoria específica, a capacidade de trabalho ou a força de trabalho. Aí, nessa sentença, ele está falando do possuidor de dinheiro, no caso, é o capitalista, né? E a mercadoria específica que ele está falando é justamente o que vai transformar a mercadoria física, né? O que vai fazer a mercadoria física, por exemplo, o couro. Você vai pegar o couro e vai transformar em uma bota. O que vai fazer esse couro valer mais dinheiro? E qual mercadoria específica que vai fazer isso? Que no caso é o ser humano, as forças de trabalho, né? O quantum que você vai aplicar. Eu acho que aqui é importante um asterisco, né? Fazer uma diferenciação que ele faz no livro, que quando a gente fala da força de trabalho como mercadoria, é importante diferenciar que é a força de trabalho, a mercadoria, o tempo, e não a pessoa. Porque isso é uma diferença essencial do modo de produção capitalista, por exemplo, da escravidão. A escravidão, a pessoa é o produto. Aqui a gente está falando da força de trabalho dela. Então, acho que isso é uma diferença essencial para a gente entender esse modo de produção e diferenciar de outros modos, como, por exemplo, da escravidão, né? Sim, e é muito triste você pensar, né? Eu acho que todo mundo percebe o problema quando ele se aplica a você, né? Quando você evidencia isso com você. E ele fala, o Marx cita também num ponto que o capitalista vai manter o trabalhador para ele conseguir trabalhar, que é o único interesse em cima dele, em você, é o seu trabalho, né? Ou seja, ele vai dar, sei lá, vai disponibilizar auxílio médico. Não é porque ele se preocupa, é porque você está disponibilizando o trabalho para ele, o interesse dele em você é o trabalho, né? E você vê que tudo é visto de uma forma muito, muito mecânica, né? Muito, muito objetiva, né? Quando você começa a olhar os capitalistas, o dinheiro, né? Enfim, a busca pelo capital, né? Acho que a gente já pode ir para o próximo assunto, né? Que eu acho que acredito que seja o principal, né? Aqui a gente vai falar um pouco então do que é a diferença do dinheiro, que é o dinheiro em si, o dinheiro objeto, do capital. Porque quando a gente está falando do processo de circulação MDM, ou seja, transformar mercadoria em dinheiro e novamente em mercadoria, o dinheiro ele é apenas um valor de troca. Então, ele é exatamente da forma como o dinheiro surge, né? Ele é um valor de troca para trocar produtos de valores iguais, né? Então, você sabe que, por exemplo, 3 pães você troca por dinheiro e depois disso você pode trocar por alguma outra mercadoria diferente.
que tem o mesmo valor. Então, a gente tem uma frase aí, né? O dinheiro como dinheiro e dinheiro como capital, eles diferenciam-se primeiro por sua forma diferente de circulação. Ou seja, essencialmente, o dinheiro objeto, ele se apresenta na forma de circulação MDM, onde, como a gente está vendo aí no slide, ele é apenas um meio de troca. Ele não possui um valor de uso objetivo. O valor de uso objetivo é a mercadoria, que a gente vai usar o dinheiro para obter essa mercadoria. Agora, quando a gente fala do dinheiro capital, que ele é essencialmente do modo de circulação DMD, esse dinheiro capital, ele se torna um fim. Ou seja, quando a gente fala do primeiro modo de circulação, o dinheiro ele é apenas um meio para você obter uma mercadoria. Aqui, a gente está falando de dinheiro para obter mais dinheiro. Então, o dinheiro é o fim nele mesmo. Quando você usa esse dinheiro para comprar uma mercadoria, o ciclo ele se quebra, né? Mas o dinheiro capital, o capital, ele se diferencia do dinheiro justamente pelo refluxo, pela recirculação e porque ele é um fim em si mesmo. Ele tem como único objetivo aumentar ali a quantidade, mas o produto, o dinheiro é o mesmo, né? Então, você apenas cresce o capital, exatamente. Sim, e que nem eu falei, esse pode ser considerado assim o assunto, é o assunto essencial do capítulo, né? O capítulo tem esse nome, que é a diferença do dinheiro do objetivo para o dinheiro capital mesmo, né? E ele inclusive fala da diferença de um tesoureiro, né? De um cara que coleciona, que armazena o capital, armazena o dinheiro, no caso, para um capitalista, né? A partir do momento que você tira o capital de circulação, ele deixa de ser o capital, e se torna dinheiro. E eu acho que nesse exemplo é o principal ponto, né? E o capitalista está sempre em busca de novo capital, aumentar o capital dele e assim por diante. E acredito que seja isso mesmo, essa parte. Um comentário interessante aí, um pouco mais moderno, aplicando Marx. Se você pensar nos bancos modernos, eles não têm dinheiro guardado lá. Eles não são esses tesoureiros. O dinheiro dos bancos, os trilhões que eles têm no poder, estão absolutamente em circulação, de diferentes formas. Por isso que eles só vão gerando mais e mais dinheiro, e não propriamente dito, acumulando no sentido de guardar, né, e armazenar. Essa que é a genialidade e o ponto assustador do capitalismo. Sim, então, tem um banco, acho que é o Inter, né? O Inter é um banco completamente não físico, né? Ele tem pouquíssimas agências e quase todo ele é pelo celular, pela internet, realmente a circulação do capital mesmo, né? Acho que a gente já pode ir para o próximo objetivo da apresentação. Resgatando um pouco aí da ideia de mercadoria, o Marx também vai trazer para a gente o principal objetivo da mercadoria para o consumidor, que vai ser justamente suprir as necessidades daquele que o consome. E a gente vê, basta olhar, né, ao nosso redor, que as várias mercadorias que a gente encontra, compra, consome, elas têm uma utilidade no nosso dia a dia, seja um alimento para saciar nossa fome, seja, sei lá, uma roupa para nos esquentar, para cobrir a nossa nudez, esse tipo de coisa. E para o Marx, as mercadorias elas vão ter duas propriedades que elas são intrínsecas a elas mesmas. Por mais que nós tenhamos vários tipos de mercadorias com vários tipos de para suprir vários tipos de necessidade, elas sempre vão ser resumidas em duas propriedades. A primeira delas vai ser o valor de uso, que ela vai ser dada pela utilidade que essa mercadoria vai desempenhar para o meu consumidor. Ele pode suprir uma necessidade física ou uma necessidade mental. Quando a gente fala em necessidade física, por exemplo, o alimento que eu tinha falado, e na necessidade mental vem muito à minha cabeça música,
a leitura de um livro, ou até mesmo assim apreciar a arte, né, no caso. Aí, como eu disse, o valor de uso das mercadorias sempre tem uma utilidade visando suprir a necessidade do consumidor. O valor de uso sempre vai estar atrelado a isso. Até porque se a gente for produzir algo, né, que não tem utilidade nenhuma, isso não vai ter valor de uso nenhum também, né? É muito aquela lei da oferta e procura também, né? Tipo, se você tem um produto que as pessoas têm mais necessidade, seu produto, consequentemente, vai valer mais. E é assim que funciona, né? O capitalista sempre está em busca de enxergar essa necessidade, né? E um ponto importante também que a gente, eu acho que se encaixaria mais no último slide, mas em transição com esse também, é que o Marx fala, eu acho que o Matheus também vai poder explicar comigo, que, para ser honesto, ele que explicou melhor essa parte para mim, que o dinheiro, a circulação do dinheiro em si, ela sozinha não vai gerar mais capital, né? Se você for pensar, é dinheiro com dinheiro. Então, o que gera, o que faz o capital gerar mais capital, no caso, é o trabalho que você coloca nele, né? Por exemplo, uma mercadoria de um cara que transforma qualquer coisa, ou vai vender, compra uma coisa e vai vender em outro lugar. O trabalho que faz o produto se valorizar, entendeu? Se ele pega, por exemplo, no mercado... Essa parte fica até meio ambígua, né? Porque ele fala que a mais-valia, né? Para o dinheiro virar capital, ele precisa e não precisa da circulação, entendeu? Porque é uma coisa em potência, né? Ela tá lá, mas ela precisa estar em circulação com os outros, ter contato com os outros, né? Que ele fala. Ó. Fica até ambíguo essa parte. Ele trata meio que com um paradoxo, né? Se não me engano, ele coloca lá, ele especifica como um paradoxo do capital, Isso. Né? Bom, e enquanto o valor de uso, ele dá para ser considerado como uma constante, né? O valor de troca é visto como uma variável, e a qualidade que ela tem de se equiparar com outras mercadorias do mercado. Então, sendo assim, todo o valor de uso, ele tem um valor de troca. E foi como os meninos até disseram quando eles estavam explicando sobre mercadoria, tipo um exemplo, adoro usar exemplos de analogia. Se eu produzo laranja e quero trocar por maçã, primeiro eu vou encontrar alguém que produza maçã e queira trocar por laranja. Feito isso, a gente precisa definir o valor de troca entre ambos os produtos. Como? Como eles disseram também quando eles estavam falando sobre mercadoria, que é através da equivalência de tempo de trabalho. Ou seja, o valor de troca de um produto depende da quantidade de trabalho gasto na produção. Então, a gente sabe que para produzir 10 laranjas, eu vou precisar de 2 horas de trabalho, por exemplo, que é o equivalente ao tempo de produção de 5 maçãs. Então, na interação social, essas coisas vão se construindo de maneira quase que inconsciente. Acaba virando um consenso geral, né, de que 10 laranjas equivale a 5 maçãs, porque é mais necessário força de trabalho para produzir uma delas, né? Que vai bem de encontro com o que realmente que a gente falou, né? Que quanto o produto vale de acordo com a quantidade de trabalho que você coloca nele, né? A quantidade de quantum de esforço você coloca nele. Outro exemplo legal, eu acho também, eu tinha até visto um vídeo, fui comentar com um colega meu do trabalho, esse meu colega na hora foi e falou esse mesmo exemplo. É a água. A água, você tem o valor de uso dela para quê? Para saciar a sua sede, para fazer a higienização do local onde você está e para o preparo de alimento. A gente sabe que hoje em dia você consegue produzir energia, é um meio de locomoção, mas no planeta inteiro, você vai ter esses 3 valores de uso relacionados sempre à água. Agora, como o valor de troca, essa relação entre mercadorias, quando eu vou relacionar 1 litro de água que foi obtida aqui no Brasil, um país rico no recurso, ele vai ser totalmente diferente de 1 litro de água, por exemplo, extraído de Israel, que lá o pessoal usa água do mar, dessaliniza ela, tem todo um processo, uma quantidade de trabalho para produzir essa mercadoria muito maior do que aqui, onde o recurso é farto, né? Acho que a gente já pode ir para o próximo
próximo objetivo do trabalho, né? A gente sabe que o capitalista ele vai injetar o dinheiro na mercadoria e o objetivo dele é justamente transformar esse dinheiro inicial, que nós meninos tinham falado, o D, vai virar o M, que seria a mercadoria, para depois ser vendido por um valor maior e virar um D linha maior do que o inicial. Esse seria basicamente a mais-valia. Mas ela não se dá assim. Há todo um processo que o capitalista desenvolveu, né? O Marx ele analisou isso no livro e passa para a gente, que é diferente do que a gente pensa, do dinheiro diretamente se convertendo em mercadoria para depois virar uma quantidade de dinheiro maior. O processo de mais-valia ele está muito ligado ao lucro que o capitalista vai ter. Ele está relacionado ao tempo de trabalho e à remuneração que o operário que está produzindo aquela mercadoria vai, como eu posso dizer, vai exceder em trabalho. Por exemplo, o Marx no livro, ele fala que no ambiente de trabalho, o operário ele leva 5 horas produzindo a mercadoria, essas 5 horas ele consegue pagar o seu sustento. Mas num acordo com o capitalista, ele trabalha mais 3 horas, aí tendo uma jornada de trabalho de mais ou menos 8 horas, e essas 3 horas excedentes, elas vão se tornar em lucro diretamente para o capitalista. E isso é a base do sistema de exploração capital. Sim, então, e é importante ressaltar que não importa o quanto você ganha, se você ganha bem, se você ganha muito bem, se você se você trabalha numa empresa assim, tipo, grande ou multinacional, você nunca vai ganhar nem perto do que quem está mais acima ganha. Você nunca vai chegar perto de ganhar parecido com o lucro da empresa, entendeu? É uma relação desequilibrada, né? A gente trabalha, mas não recebe o que realmente deveria, né? O capitalista ele tem que lucrar em cima disso. Sim, o dono não tem jeito. O dono sempre vai ganhar muito mais do que os proletariados, né? Sim, sim. E olha que a gente teve todo um avanço ao longo da história, as leis trabalhistas, você tem emprego da tecnologia em cima, mas ainda você vê muito essa ideia do lucro em cima do trabalho do operário, no caso, é muito vigente hoje em dia, né? Sim, então, e tipo, é uma coisa que a pessoa tem que trabalhar, né? Não tem jeito. Por mínimo, por menor que seja o lucro, a pessoa precisa sustentar o filho, precisa, sei lá, ter a comida dela, né? Precisa ver muita gente ainda, infelizmente, muito vítima de trabalhos abusivos, né? Que ela trabalha muito mais, a pessoa não é nem registrada às vezes, e recebe um salário muito inferior ao que ela produz, né? Que infelizmente ela fica na pressão, né? Não posso desistir do emprego, eu tenho que aguentar isso todos os dias, porque eu tenho que ter meu dinheiro, eu preciso comprar alimento, comprar roupa, que nem o Rick falou aí. Tem até um trecho, né, do capítulo onde Marx fala que o tempo necessário à produção da força de trabalho corresponde ao tempo necessário à produção dos meios de subsistência do trabalhador. A subsistência é a sobrevivência dele. Então, o valor de troca da força de trabalho é equivalente ao mínimo valor da subsistência humana, porque o empregador ele não vai dar nada além do básico. Seria o valor de um teto, da alimentação e saúde, isso para que o trabalhador tenha condições de voltar ao trabalho no dia seguinte. E aí que entra a base de exploração da produção capitalista, né? Porque, ao contrário de outras mercadorias, existe todo um elemento histórico e moral por trás disso. Se a gente for linkar para hoje aqui no Brasil, é moralmente aceito que o valor da força de trabalho, em geral, esteja na faixa de R$1.000, que é um salário mínimo. A gente sabe que o salário mínimo não traz conforto de vida, nem supre sequer as necessidades da subsistência do povo, mas é aceito, porque o empregador ele acha completamente moral que as massas vivam com isso, mesmo que elas tenham zero qualidade de vida. Porque ele também... pode falar, Rick. É que a gente pode pensar também, o Brasil está numa situação crítica não,
desfavorável, tá, mas você pega o povo chinês, por exemplo. Lá as leis trabalhistas, a exploração do próprio povo é uma coisa muito mais selvagem, né? Você vê rotinas de trabalho de 12 horas, 14 horas em certas fábricas. É complicado mesmo. Eu acho Sim, legal um ponto disso que você ressaltou, Larissa, que não apenas ele define como meio de subsistência do trabalhador, né? Mas também das próximas gerações, então ali dos filhos dele, porque a força de trabalho é algo que uma hora vai acabar, não é infinito. Aquele trabalhador, ele eventualmente ele vai morrer, mas como o processo capitalista é de retroalimentação e o dinheiro vai gerar mais dinheiro, o processo se retroalimenta, você precisa de uma pessoa que depois que aquela pessoa morrer, vai continuar produzindo. um Então, substituto, né? exatamente. Basicamente. Exatamente. Então, não apenas como meio de subsistência do trabalhador, mas também como um meio de sustento dos trabalhadores futuros, né? Dos filhos daquele trabalhador para alimentar essa máquina. Sim, e como o Rick falou também, no caso da China, né? Porque isso também trata de uma questão histórica, são recortes completamente diferentes. Tipo, a história que a gente fez chegar onde o capitalismo é hoje aqui no Brasil e como é em outros lugares do mundo, né? Tem toda essa questão histórica também. Sim, e é importante a gente falar também que o capitalismo ele foi imposto, né, que nem a gente falou, estava nessa época do Marx aí, né, que o capitalismo tava, que estava começando a ser percebível, mas não sei se existe essa palavra, mas perceptível, e ele foi imposto, né, para muitos países que foram colonizados, né, que acabaram sendo obrigados a seguir o capitalismo em si, né. E outra coisa que a gente pode evidenciar, né, que usando o exemplo da pandemia, a gente consegue ver no caos mesmo, como a gente pode também verificar o capitalismo, né? Como, por exemplo, sei lá, o preço, que eles estão falando da necessidade de um objeto. O preço do álcool em gel, por exemplo. Qualquer coisa aumentou, né? Mas se você Nossa, for no ver. começo da pandemia, Nossa, gente, tiveram que criar até uma lei, né? papel higiênico, você vê. Sim, aumentou muito que o capitalismo ele busca formas a necessidade, ele busca o capital na necessidade mesmo do ser humano para ter essa circulação de dinheiro, né? E até agora também com vacina, né? Teve uma época também que falavam que um remédio em específico era melhor para o coronavírus. Eu não lembro certo qual o nome do remédio que mas foi algo assim nem comprovado cientificamente que surtou o número de pessoas comprando remédios, mesmo sem estar com coronavírus, e já começaram a aumentar o preço do remédio, já até que foi provado que não era eficaz, né? Então a gente vê através da necessidade que o capitalista busca o capital. Para a gente finalizar com chave de ouro aqui a nossa reflexão. Opa! A gente vai passar um videozinho de 5 minutos para a gente ver um pouco dos conceitos de capital, mercadoria, força de trabalho, né? Bem pesado, diga-se de passagem. Tentem não deprimir com o vídeo. Para começar a semana bem. Qualquer semelhança com a realidade é Mera coincidência.
aí a gente já consegue perceber, né, qual mercadoria que ele se trata, né, que é a mercadoria do trabalho, né, e a gente é mercadoria. Esse vídeo ele ilustra bem como o que o Marx quer dizer quando trata a força de trabalho como mercadoria, né? Ele substitui os objetos ali por pessoas e pelo trabalho delas, pelo tempo delas, pela força de trabalho delas. A gente já até pode entrar naquela ideia de luta de classe, né, no caso. Aí, ou você está vendendo sua força de trabalho, uma maioria do pessoal aí no vídeo, ou você compra essa força de trabalho. É uma alegoria interessante, porque alguns podem estar pensando agora que o cara que está em cima do outro está explorando, algo assim, é o detentor, né, do capital, mas será que é tão simples assim? A gente pode ver também que até características físicas, né, das pessoas às vezes são abusadas, né, são utilizadas como mercadoria, né. No próprio, sei lá, se for ver o mercado da moda aí, né, a moda. Então é isso, a perversidade do capitalismo em 5 minutos, para ilustrar um pouco dos conceitos que a gente trabalhou. Sim, que o tempo todo a gente imagina, pelo menos na minha visão, que ele é um super capitalista, que está lá no topo, que não sei o quê, mas na verdade ele é um trabalhador comum, que da mesma forma que nem o Rick falou da luta de classe, né? E uma hora ele utiliza dos serviços, né? Outra hora ele é o serviço, no caso aí. É bem interessante mesmo. Bem triste, né? Bem deprimente. Bom, então era isso. A gente agradece pela atenção. E essa é a nossa referência bibliográfica do texto. Sim, sim. E é importante falar também que esse vídeo aí o João pegou, né? Mostrou pra gente, achou interessante. E existem milhares de outros na internet. Tem inclusive um que mostra o ser humano transformando tudo em, tipo, pegando, ele representa, é uma crítica contra o abuso dos seres humanos na mercadoria que vem do animal, né? Que mostra o ser humano destruindo a natureza, que se utiliza tudo dos animais, da natureza, só para ganhar mais capital, né? E é isso, né? Nosso grupo encerrou, o grupo Shrek. E... Posso parar a gravação? Só falar se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar pra gente na hora da apresentação, né? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade.